traduziu livros, escreveu peça de teatro, texto em jornal e muitos romances. Seus livros foram premiados, traduzidos e são objeto de atenção da crítica, tanto a de jornal quanto como a crítica universitária, que tem já dedicado teses, artigos e dissertações à sua obra. Morador de São Paulo, suas histórias acontecem nos 4 cantos do mundo. A ideia aqui, então a palavra usada foi essa nos e-mails trocados, a ideia aqui é que eu e a Paloma sabatinemos o Bernardo por 1 hora, mais ou menos, e depois disso, então, a gente abre ao público. Não sei se a ideia exatamente é de uma sabatina, mas a gente tem assim páginas e páginas de perguntas a fazer, e aí, como eu comecei fazendo a apresentação, a Paloma começa com a palavra. Acho que você pode usar. Bom, tanto faz. Bom, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje para a gente conversar com o Bernardo. Queria agradecer também o convite da biblioteca e da Josélia em especial para estar aqui acompanhando a Rita. Eu queria, então, começar te perguntando, Bernardo, sobre a preparação dos seus livros. Se existe uma preparação prévia, ou se você vai para os livros sem muita preparação e eles vão acontecendo, eles vão se fazendo, se escrevendo, né? Se você diria que, em alguma medida, os livros se preparam. E também nessa dinâmica, se existe para você uma tensão entre o cálculo, a preparação, a organização e o caos, o acaso, o desconhecido, o inconsciente. Você começar falando de como é que você entra na escrita, né? Bom, obrigado pelo convite da Josélia. Eu acho que é mais por esse segundo lado aí que você falou, talvez até haja uma preparação, mas ela é mais caótica do que organizada, né? E eu me dei conta recentemente, eu vou ter que dar aula pela primeira vez na vida na Alemanha, e eu nunca dei aula, não sei dar aula, e eu estou tentando preparar o curso. E eu não consigo, porque eu consigo que as coisas se encaixem por elas mesmas, né? Quer dizer, eu consigo que que o acaso intervenha e comece a organizar o negócio ali pela própria escrita. Eu não consigo dar um corpo antes do texto, entendeu? Quer dizer, o livro ele só acontece na própria escrita. Então é como se eu me ancorasse ali é como se eu fosse tateando com o texto, né? Então, e isso mesmo quando tem por exemplo, eu sei como é que o livro vai acabar, eu sei onde eu começo, eu sei onde vai ser o final, mas na verdade isso daí é o de menos. O que importa é o que vai acontecer ali no meio e como é que esse negócio vai sendo encaminhado. E às vezes até isso aí muda um detalhe no final, mas que é um detalhe que é fundamental e que retrospectivamente muda completamente o projeto do livro, né? Então, eu acho que é mais por aí. Tem uma preparação, mas é uma preparação paradoxalmente caótica, né? Sobre esse assunto ainda da preparação do livro, eu li uma entrevista sua, acho que na época do lançamento do 9 Noites, que é de 2002, e a gente vai falar daqui a pouquinho. Na verdade, a gente vai falar já do 9 Noites, vou juntar algumas perguntas aqui. E o 9 Noites é tido como um momento de inflexão, né, da sua obra, assim, como se tivesse uma virada ali, né, esse momento da virada. E nessa entrevista você dizia que você nunca tinha feito pesquisa daquele jeito, como você fez para o 9 Noites. Então, queria te ouvir um pouco falar disso. E aí, juntando, então, já que a gente começou a falar do 9 Noites, a crítica, e acho que mesmo você, né, identificam, então, a publicação desse livro como um momento de virada,
resumindo um pouco a discussão, que até comentei com a Paloma agora há pouco, que eu não sei se eu me convenço disso, mas, enfim, a discussão fica muito em torno do que seria antes uma fase da obra do Bernardo, que seria a fase da frase labiríntica, talvez ali no teatro, né, não sei, e que se passasse ao enredo labiríntico. É isso? Faz sentido para você? Quer dizer, aquela coisa das idas e vindas. E me lembro uma vez eu dei o Sol se Põe em São Paulo para os meus alunos e eles ficavam completamente perdidos. Eles quase precisavam de um... Eu acho que talvez tenha havido essa virada, mas eu acho que já desvirou de novo, porque eu acho que quer dizer, é uma virada que vai quase contínua, né? Continua sendo feita. Sim, no último livro também. Né? No último livro, por exemplo, eu acho que ele tem, embora ele tenha a ver com 9 Noites, na minha cabeça, de alguma forma, ele tem a ver com outros que antecediam 9 Noites. O que eu acho que aconteceu... Eu falo o quê do 9 Noites? A pergunta é qual era exatamente, porque... Não, desculpe, porque... Não, são várias. Se isso é de fato um momento... Se esse é de fato um momento de virada, com 9 Noites, se tem essa ideia de uma fase que seria uma fase de um enredo mais labiríntico, e se foi de fato o livro que... Quer dizer, o que muda ali também tem a ver com o investimento em pesquisa, que na época você dizia que tinha sido enorme. Pois é, mas é uma pesquisa também muito subjetiva, é uma pesquisa muito estranha, não é uma pesquisa que tem a ver com objetividade, tipo, eu vou fazer tal coisa, eu vou pesquisar tal negócio. A própria forma como o objeto desse livro apareceu foi para mim como uma espécie de paixão, entendeu? De enamoramento, assim, quer dizer, como se eu tivesse me apaixonado pelo objeto da pesquisa, entendeu? Então, com isso, a pesquisa passou a ser menos pesquisa do que uma espécie de um delírio amoroso ali, quase, entendeu? Então eu tinha que trabalhar, tinha que fazer outras coisas, mas na verdade tudo que eu queria fazer era saber por que aquele cara tinha se matado. E então eu voltava para casa, eu só pensava nisso o dia inteiro. Tudo que eu fazia estava focado nesse negócio. Então o que eu acho que a virada aconteceu de uma forma também pouco programada, ela aconteceu porque eu me apaixonei pelo objeto do livro. Eu fiquei transtornado, porque fui tomado por aquele negócio. E aí o negócio da frase labiríntica, ela também, de certa forma, ela desaparece, porque a frase labiríntica é como se ela estivesse à procura de um lugar, à procura de um sentido, à procura de chegar em algum lugar, né? E com isso ela vai tateando, como se ela estivesse tateando no escuro para achar um lugar que é um lugar desconhecido, que eu acho que, para mim, isso é o principal em qualquer literatura, na que eu faço, na que eu leio, entendeu? O que me atrai é justamente essa busca de um negócio que você não sabe qual é antes de você começar a ler. Não, por exemplo, e aí eu acho que tem até um problema que é interessante, porque é um pouco polêmico, mas toda a literatura, quer dizer, hegemônica que a gente vive hoje a partir do multiculturalismo, não sei o que, coisa identitária, ela tem a ver não com o desconhecido, mas com o reconhecimento de um negócio que você já sabe antes de começar a ler. Então ela é uma literatura de representação de coisas que já foram decididas antes daquele livro começar a ser escrito, coisas que foram decididas na sociedade, lutas sociais, eu não sei o quê, mas com isso, quer dizer, tem um negócio ambíguo aí, ao mesmo tempo que parece que é uma literatura mais política, na verdade, ela é uma literatura atrelada a uma ideia de ilustração de uma luta política que não está se dando ali, que se deu antes, entendeu? E aí o que eu acho da frase labiríntica, de alguma forma, é que ela representa uma ideia de literatura que tenta fazer a ação ali, né, na hora. E com isso você não sabe onde você vai chegar. Mas no caso do 9 Noites, para retomar, o que aconteceu é que essa paixão que precedia o livro, ela foi tão fulminante, ela foi tão grande, que o livro acabou se gestando na cabeça, antes de virar frase, entendeu? Então, na verdade, na hora que apareceu a frase, o livro já estava escrito. Então, com isso, a frase... Aí, quer dizer, essa coisa que eu estou dizendo, né? Na verdade, eu já sabia qual era o livro na hora que eu comecei a escrever, entendeu? Excepcionalmente. Coisa que não acontece nos meus outros livros, né? Então, sei lá.
retomar a partir de... Bom, tem várias questões aí no que você falou e várias que vão ao encontro de questões nossas, né? Mas de tudo isso que você falou, eu vou retomar essa questão do desconhecido, do estranho, né? Porque eu fui reler O Mundo Fora dos Eixos, que é um livro que eu gosto muito, é um livro que é uma compilação de textos variados do Bernardo, tem crônicas, tem resenhas, tem até ficções, né, no final, ficções que tinham sido publicadas em outros lugares. E nesse livro, não sei se você vai lembrar que você escreve um texto sobre a artista inglesa Rachel Whiteread, do Avesso. Exatamente, é daí que tem uma frase, né, que diz isso, do mundo no avesso, do mundo pelo avesso, e você fala de algum modo desse estranhamento diante dessa obra, que é algo que você não consegue se situar, não sabe o que é o que, né? Porque na verdade essa artista ela faz moldes, né, do interior de prédios, por exemplo. Então, quando você vê aquilo, é um oco, né? E você tem que tentar se reconhecer naquela arquitetura estranha. E você claramente estava valorizando isso, né? Então, talvez você pudesse retomar essa ideia, falar um pouco mais, né, de como é que isso funciona para você como uma tarefa da arte, né? Que eu acho que você insiste nisso e eu acho que é bastante interessante nesse momento, particularmente. No caso dessa artista, o que ela faz é que ela transforma em compacto o que é vazio, né? Na verdade, ela preenche, sei lá, ela vem nessa sala aqui, ela enche essa sala de cimento, aí ela faz a demolição da sala, quer dizer, e fica o que está dentro, o molde do interior. E o que é estranho é que são espaços negativos, né? Então a gente tem um negócio que é muito perturbador, é que você não reconhece aquele lugar. Você não sabe, embora aquilo represente o espaço onde você estava, quer dizer, aquela representação ela é irreconhecível, né? Então eu acho que tem um negócio aí muito, muito bonito que me interessa e tem um negócio talvez seja bobo, mas que seja uma metáfora também, que eu acho que essa coisa que eu falava do desconhecido, do estofo da literatura, né, do que a literatura trata para mim, é menos, por exemplo, no negócio, voltando à coisa política, identitária, porque eu acho que é um negócio muito candente, muito hegemônico, é menos, porque a ideia de identidade pressupõe que você acredita que haja alguma coisa estável, né? Quer dizer, a identidade é justamente isso, é um negócio no qual você se apoia para uma luta política, social, não sei o quê, mas você acredita que você é determinada coisa. Você acredita que você é negro, você acredita que você é mulher, você acredita que você é gay, não sei o quê. Eu acho que o negócio da literatura, e tem a ver com a obra dessa mulher, não é a representação da identidade, é a representação de um buraco que está aí, que não tem... da representação justamente do mundo em que não tem identidade, entendeu? Então, por isso que eu acho que tem uma contradição aí nessa coisa de uma literatura de representatividade dos grupos, né? Então, fala assim, o quitandeiro não está bem representado na literatura brasileira, entendeu? Sei lá, o fulano de tal, e isso aí passar a ser uma questão para como se a literatura tivesse que ilustrar, quer dizer, o que é o Brasil, entendeu? Como se a literatura não fosse uma ação em si, entendeu? Uma ação, uma incisão, né? uma procura, uma busca e também um processo de conhecimento, né? Isso que eu acho que é fundamental, que agora eu esqueci, mas eu estava lendo nessa preparação do curso da Alemanha, eu estava lendo o James Baldwin, né, o escritor americano, e ele fala o tempo inteiro desse negócio, né? Quer dizer, na verdade, e é um cara que é isso, que é um cara que é todas as identidades possíveis, né? Porque ele é negro, eu sei que não é todo, mas ele é negro, ele é feio, ele é gay, entendeu? Ele é
tá no lugar errado em todos os lugares. Quer dizer, na hora que ele vai se encontrar numa identidade entre os negros, aí tem um negócio, tem um ruído ali que é estranho, que ele é gay, entendeu? Num grupo super machista, entendeu? Ao mesmo tempo ele é negro nos Estados Unidos, ele vai procurar um refúgio na igreja, entendeu? Aí ali ele é rechaçado. Então todo lugar onde ele vai tentar achar um reconhecimento, um ponto de apoio, uma muleta, assim, para você, porque você precisa ter identidade, né? Quer dizer, não dá para você não viver sem identidade. Mas parece que em todo lugar em que ele busca esse negócio, ele quebra a cara. E isso aí faz ele entender que o lugar é outro, entendeu? Que tem um buraco que é muito maior e que mais ou menos engloba todos esses outros lugares. Quer dizer, tem um problema, né? E a literatura, o que eu acho que é interessante, agora me perdi um pouco na pergunta, mas o que eu acho que é interessante é justamente que você tenha coragem. E o que ele diz é o seguinte, ele chama isso de verdade. E aí ele fala assim, qual é o papel do escritor? É ir de encontro ao máximo de verdade que você consegue encarar, e que não é fácil, entendeu? E a verdade, na verdade, é justamente você ir contra essas coisas que são determinadas a priori, né? Antes de você começar a se engajar nessa ação aí, que é uma ação literária e tudo mais. Então, não é um negócio acadêmico, não é um negócio abstrato, é uma coisa, tem uma luta aí, mas é uma luta com uma vontade de representação das contradições, entendeu? Dos paradoxos do que realmente desse não lugar aí, entendeu? Desse vazio aí que essa artista também preenche, de certa forma acaba representando de uma forma negativa, né? A gente até, na preparação, a gente lembrou da sua coluna sobre o vendido, em que você fala um pouco disso também, né? Das questões identitárias. Ao mesmo tempo, a sua literatura é uma literatura que, num outro sentido, vai tratar da questão da identidade e do encontro com o outro. E tem um trecho nessa coluna em que você discute o vendido, um pouco exatamente na linha do que você está dizendo agora, que você fala assim, a arte com mais capacidade de resistência é aquela que, aí agora são aspas, não funciona por empatia ou identificação. Né? Se puder você falou um pouco disso agora, mas como lidar com isso, e aí também puxando para um momento em que a gente vai falar do Brasil atual, quer dizer, como lidar com isso, inclusive pensando na disputa em torno do politicamente correto e no Brasil de Bolsonaro, que voltará à nossa conversa, assim. Pouquinho, se puder. Eu acho que a literatura ela tem um negócio que é muito específico, então é muito difícil, e eu acho que a literatura é um negócio muito político também, entendeu? Mas eu acho que é muito difícil você reduzir a literatura a práticas políticas da sociedade que não são a prática da literatura. Então eu acho que tem uma coisa que assim, por exemplo, é claro que na sociedade as lutas identitárias assim me interessam e eu dependo delas, entendeu? Minha vida é muito melhor porque houve movimento gay na história recente da humanidade. Quer dizer, se não tivesse havido, minha vida seria muito pior dentro da sociedade. No entanto, a transferência dessa ação da sociedade para a literatura é mais complicado, entendeu? Porque eu acho que na sociedade a meta, o objetivo é tornar sua vida melhor, é tornar sua vida mais confortável, entendeu? Então, quer dizer, por que você se engaja numa luta pelas mulheres? Para dar direitos às mulheres, que façam delas, que tornem a vida delas mais digna, com mais direitos, que elas tenham os direitos que elas têm que ter nessa sociedade. Então, para tornar essa vida melhor, mais fácil, mais feliz, enfim. Na literatura, eu acho que a política está num movimento contrário, entendeu? O lugar da política da literatura é o desconforto, não é o conforto. Então, quer dizer, quando você resolve transferir para a literatura a ideia de criar uma representação em que seja confortável para o leitor, que o leitor se reconheça ali por empatia ou que seja por identificação e que aquilo torne a vida dele mais fácil, eu acho que aí tem uma impostura.
entendeu? Você está abrindo mão de um potencial da literatura, que é um potencial politicamente muito forte, que é você confrontar esse leitor com uma potencialidade aí de conhecimento de um negócio que você não pode conhecer fora dali, entendeu? E que é duro, que é difícil, entendeu? Só que aí tem uma contradição em relação a uma arte que é uma arte de suprir demandas, por exemplo, uma arte de mercado, uma arte de você... Quer dizer, tem um monte de contradições aí, um monte de paradoxos no que eu estou dizendo. Mas o fato é que eu acho que, assim, idealmente, eu acho que tem uma política da literatura que é uma política radical de representação de um certo desconforto, entendeu? E de busca de de experimentação de um certo desconforto. E o Baldwin fala disso, entendeu? Quer dizer, eu acho que você transferir esse objetivo aí de criação de uma sociedade mais justa, mais confortável, mais digna para a literatura é complicado, entendeu? Eu acho assim, por exemplo, é estranho, mas tem um caso extremo que é o Marquês de Sade, por exemplo, que se você começar a analisar do que essa obra aí foi capaz, pode ser um horror, entendeu? Eu, por exemplo, assim, não consigo ler. Eu tenho dificuldade em ler, mas não porque eu acho um horror, eu acho chato, é difícil, é um negócio ali repetitivo, mas tem a produção ali de uma questão sobre o humano, entendeu? Sobre a humanidade, que você não conseguiria de outra forma, entendeu? E que não tem nada a ver com o conforto e com a criação de direitos na sociedade. É um homem da razão, usando a literatura como um espaço de reflexão radical, botando, quer dizer, o homem diante de paradoxos e contradições que são muito, muito profundas, entende? Então, eu acho que essa capacidade da literatura, jogar fora isso em nome de uma espécie de uma convenção que foi decidida socialmente, entendeu? Eu acho que é meio do âmbito da impostura, sabe? Então, pode parecer meio abstrato, eu não sei me explicar muito bem, mas é um pouco essa minha ideia, né? E essa ideia, o que é bacana no Vendido é que é um cara negro, né? Se fosse um branco ele não poderia fazer aquilo de jeito nenhum, mas ele faz um livro que te dá a entender, eu também acho que falo isso na coluna, que o outro não é aquilo que você espera, entendeu? O outro, se você quiser encarar o outro, é duro, entendeu? O outro não é essa gracinha que você representou a priori, entendeu? O outro é o outro, entendeu? É um outro negócio. E isso daí é duro de encarar, entendeu? Porque o outro não corresponde ao que você gostaria que o outro fosse. Então é esse que é quer dizer, se a gente vai falar de outro, entendeu? Aí vai ter que falar mesmo, entendeu? E quando a gente fala do outro, a gente não está falando do outro, né? A gente está falando de uma ideia que a gente faz de uma coisa digna, respeitosa em relação à diversidade, não sei o quê, que eu acho genial. É claro que eu sou por isso, eu vivo nessa sociedade, luto por isso. Mas na literatura eu acho que você tem um passo além para dar e que você vai desperdiçar se você ficar numa convenção que foi decidida a priori, né? Eu acho que eu entendo bem assim esse percurso, né, que você faz, que uma vez eu falei pra você que eu ia fazer um livro que a Ana acho que tinha proposto uma coleção. Desculpa. A Ana Paula, que está aqui, ela tinha... Você não quer escrever um livro, a gente vai fazer uma coleção contra alguma coisa? Eu falei, eu topo fazer contra a empatia, né? E eu acho que eu falei para você ficou meio chocada, né? É possível que eu tenha ficado um pouco chocada. Porque a gente estava falando de uma coleção, né, que tem o Contra os Filhos, da Lina Meruane, né? Eu entendo bem esse percurso, né, que é de pensamento sobre a literatura, que é um pensamento que, claro, que é muito da literatura moderna, né, da contraposição, da negatividade, da crítica, né? Eu acho que a literatura foi pensada assim na sua força, né, vindo dessa confrontação com o que está aí. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente está num momento
em que isso se tornou mais difícil, né? A gente está se colocando em situações em que a gente tem que se posicionar, em que acho que aí como escritor, em diversas situações polêmicas e que a gente tem que escolher lados, né? Então, talvez você pudesse falar de como você se sente nesse momento, porque o escritor, ele é essa pessoa que escreve os livros, mas justamente ele é alguém também que está num campo, né, literário, e que está num campo do qual participam outros escritores e que existem várias disputas, né? E você, inclusive, é alguém que escreve no jornal, então que também que tem essa pessoa, né, que se apresenta publicamente no jornal, e acho que existem várias dificuldades nesse momento. Por exemplo, a Rita mencionou essa questão do politicamente correto, que de repente é apropriado pela extrema-direita, né, como que ser provocador, né, você dizer o que pensa, né? Então tem uma apropriação que dificulta esses posicionamentos com os quais eu tendo a concordar, porque eu acho que eu concordo com você que a literatura é esse lugar do desconforto, esse lugar de questionar as representações que estão aí, a maneira como a gente olha para o mundo, as verdades que a gente constrói. Mas mesmo em relação às verdades, por exemplo, né, no momento em que não há verdades, nada faz sentido, você pode dizer qualquer coisa, então parece que de repente a gente tem que recuar e começar a defender alguns pontos, como, por exemplo, que, bom, sim, existem algumas verdades, né? O fato de que o mundo seja complexo, de que seja difícil de entender, não significa que qualquer coisa pode ser dita ou feita, né? Então, talvez você pudesse Mas comentar. o negócio da verdade, eu acho o contrário. Eu acho que há verdade, sim, e eu acho que o negócio da literatura, para mim, é a verdade. Só que eu acho que a verdade ela é muito mais complexa e sutil do que as convenções, entendeu? Então, o que eu acho, justamente quando eu fazia esse elogio aí da literatura como um negócio aí de um passo além, é que eu acho que ela pode lidar com uma verdade que é uma verdade que está para além de uma convenção previamente decidida, entende? Então, eu acho que é isso, é com risco, entendeu? Só que isso aí supõe reflexão supõe sutileza, supõe coisas que não são diretas. O que eu acho que acontece com a extrema-direita, que para mim, parece muito claro, é que eles tentam tirar as coisas do lugar, mas é o caminho mais fácil, né? É o caminho do preconceito e tudo mais. Só que é o seguinte, a armadilha é você ser embrutecido pelo discurso da brutalidade, né? Então você começar a reduzir o seu escopo o seu âmbito de reflexão, entendeu? Em nome de uma estratégia de luta, né? Quer dizer, eu vou parar de pensar em tais coisas, eu vou parar de pensar no que eu pensaria, eu vou parar de pensar que a Terra é redonda, porque, na verdade, agora eu tenho que dizer que a Terra é plana, porque é só nesse nível que as pessoas vão me entender, entendeu? Então, esse daí é o risco que eu acho que a extrema-direita acaba... a armadilha que a extrema-direita acaba armando e na qual é muito fácil cair, entendeu? E, na verdade, você vai reproduzir a burrice, né? Quer dizer, você vai acabar dizendo que a Terra é plana para se fazer entender, para se fazer comunicar, porque dizer que a Terra é redonda é dificílimo de entender, entendeu? Então esse que é o negócio aí, como é que você começa a lidar e como é que você começa a combater um discurso que é um discurso que não é só primário, que não é só mentiroso, mas que é um discurso de contaminação da burrice, né, e da brutalidade. Quer dizer, aí você começa a discutir no mesmo nível, quer dizer, porque é o único jeito de criar algum efeito, né? Sei lá, você vê, eu escrevo pouco em jornal agora, mas tem essa coisa que é muito perversa da internet, dos comentários, né? E que acaba tendo, que não é like ou não like, mas você acaba percebendo como é que funciona a comunicação. Isso é um negócio interessante da literatura também, porque eu acho que a comunicação é uma coisa complicada, né? Quer dizer, na verdade, o que eu digo e o que você diz, o que a gente se diz é menos entendido do que a gente imagina, né?
Que, na verdade, a experiência do jornal tem muito isso. Você escreve um negócio e a pessoa diz para você, puta, adorei. Aí ela explica por que ela adorou e é o contrário do que você estava dizendo, entende? Isso não é raro, né? E aí, na coisa dos likes, dos comentários, você percebe que um artigo ele tem uma capacidade de produzir leitura hoje, quanto mais ele se aproxima de um negócio que é limítrofe da burrice, entendeu? E da brutalidade. E isso é muito curioso, entendeu? Estou falando dos meus, entendeu? Então, se eu escrevo um negócio que é moralista, panfletário, não sei o quê, é uma sensação. Agora, se eu passo a refletir, entendeu? Se eu tento tratar daquele negócio de um jeito que é indireto, entendeu? Que é mediado, que tem dúvida. Dúvida é um negócio que não pode existir, por exemplo. E a dúvida é um lugar da literatura, entende? Isso é interessante. Então, por isso que eu estou falando assim, que tem um lugar político da literatura que é vulnerável, que é fraco, que é frágil, que lida com a dúvida, que lida com a contradição, com o paradoxo. Esse lugar é um lugar que não existe na sociedade hoje, entendeu? Você não, e na internet muito menos. Você não lida com reflexão e dúvida na internet. Se você tiver um momento de autorreflexão e de autodúvida num texto que vinha sendo enfático, ou incisivo, ou panfletário, o que seja, você já perdeu o leitor, entendeu? Então é um negócio que é curioso, porque é como se a prática da comunicação hoje, social, te obrigasse a abrir mão de um discurso que era um discurso mais complexo, entendeu? Um discurso e que podia te levar para caminhos que eram caminhos mais desconhecidos, ou lugares mais desconhecidos, né? Então, o que eu acho, para mim, é que a literatura ela tem esse poder aí, ela tem um poder muito forte, político, de lidar com o desconhecido, com a dúvida, com a fragilidade, com a vulnerabilidade, não sei o quê. Agora, se você depender da recepção disso aí, você não vai mais fazer esse negócio, entendeu? Se você depender do like, você vai fazer o texto moralista e panfletário. E é incrível, porque até do lado do bem, hoje, no texto político, no lado antifascista, você percebe que as pessoas estão cada vez se tornando mais moralistas num sentido muito, muito primário, entendeu? Porque é como se fosse uma espécie de um instrumento de ataque. Então, quanto mais moralista você se torna, mais empatia você tem, entendeu? Porque você toca num ponto ali que, se fosse em outras épocas, num momento menos polarizado, com menos ameaça da extrema-direita, talvez fosse um texto ridículo, entendeu? Então, essa armadilha que a própria extrema-direita armou e na qual a gente vai caindo se brutalizando, né? Quer dizer, se embrutecendo, se emburrecendo, não sei o quê. Então isso para mim é muito impressionante, né? Como esse negócio foi rápido e como a gente cai nisso aí muito fácil, entendeu? A gente cai muito na demagogia, né? É muito fácil você cair para combater um populismo, você apresentar um outro. Para combater a demagogia, você apresentar uma outra demagogia, entendeu? Isso aí é terrível. Você começa a combater um populismo com o outro, porque essa coisa parece que produz uma comunicação mais imediata, né? E eu não sei, para mim, uma vez eu escrevi um texto que saiu na Piauí faz tempo, que foi na hora que eu entendi ali como é que funcionava a internet, que naquele momento ainda parecia que era um negócio hiperlibertário, né, que era como se fosse a democracia finalmente atingida e não sei o quê. E aí eu tinha uma coisa que é interessante nessa coisa de algoritmo, né, que se fala, que é o seguinte, que tem um princípio perverso nisso aí, que é o seguinte: você só vê o que todo mundo vê. Então é um lugar no qual a exceção inexiste. Não dá para ter exceção na internet. A exceção, por ser exceção, ninguém vê. Então ninguém lê. Ninguém vai ler o que é exceção. Você só vai ler o que todo mundo está lendo, entendeu? E você só vai procurar o que todo mundo procura.
E com isso você vai reduzindo as possibilidades de conhecimento, enfim, de expressão literária também, mas essa ideia de que a exceção é elitista, é do mal, enfim, ou inexiste, né? Quer dizer, a exceção ninguém lê. E quando antes, quer dizer, no mundo aí da modernidade, a exceção era a qualidade, né? Quer dizer, a exceção é que era bom, porque a exceção era você furar a convenção, você furar a linguagem habitual, tradicional, não sei o quê, em busca de um negócio que era desconhecido, né? Hoje não, você tem que reproduzir uma expressão literária ou de linguagem, o que seja reconhecida, né? Em que as pessoas se reconheçam, com a qual elas tenham uma certa empatia, que elas se sintam tranquilizadas por aquilo, que aquele negócio dê um esteio para elas, quer dizer, olha, você tem identidade, você sabe assim, eu também tenho a mesma experiência que você, sabe? Eu sou gay, sofri pra caramba na infância, fui abusado, não sei o quê, estuprado, não sei o quê. Aí você lê um negócio que te acalma, porque alguém também sofreu, entendeu? E aí você cria, é bacanérrimo, só que não é isso o potencial político da literatura, entendeu? Esse negócio está na sociedade, você não precisa de literatura para fazer isso. E aí o que eu acho é que tem uma confusão aí, na verdade o lado mais fraco, mais vulnerável é justamente esse de um discurso, que é um discurso no qual as pessoas não se reconhecem, né? Então é a coisa do desvio, da exceção e não sei o que, esse negócio vai desaparecendo pouco a pouco. Então vou pegar um pouco, enfim, a gente tinha falado bastante disso, eu e a Paloma, a gente está conversando sobre esse encontro há uns dias. Mas o curioso, te ouvindo falar, enfim, na verdade, lendo você, seus livros e as colunas, é que isso que você falou é o avesso do que você faz, né? Essa situação. Então, um pouco, queria juntar duas coisas, né? Quer dizer, sua literatura tem exatamente essa ideia de uma encenação do que parece, mas não é, enfim, é um campo de incertezas, digamos assim, né? Parecia que ia ser alguma coisa, não é, e você não tem uma resposta definitiva no fim. Isso aparece, inclusive, desde o início, né? Mas tem alguma coisa que você coloca em xeque a própria narrativa que está sendo narrada no interior ali do livro, do romance e tudo mais. Então tem uma marca de encenação, a própria ideia da impostura, que aparece de várias maneiras em vários dos seus romances, está ali. Ao mesmo tempo, tem essa ideia desse encontro com o outro, né? Enfim, você sai, tem a ideia da viagem, você encontra uma figura completamente diferente, até para entender um pouco mais da sua própria identidade. Então, eu vou insistir um pouco nisso, quer dizer, como é fazer essa literatura que você faz, né, com esses traços e outros tantos, estou aqui reduzindo, num momento em que o discurso reinante é esse que você acabou de falar. E aí, queria que você juntasse um pouco, você falou, teve um momento de virada, mas agora eu tenho uma desvirada. Então, dá para juntar isso aí? Quer dizer, tem relação? Em relação a fazer esse negócio num momento que é impróprio para isso, em geral eu tenho um discurso, eu tento manter um discurso aí de... Sabe assim, militante, vamos lá, pessoa, sabe, para cima com a viga, moçada, essas coisas assim. Mas é difícil, né? E o que aconteceu agora comigo é que, com essa situação toda aí, Bolsonaro, eleição de Bolsonaro, uma espécie de uma brutalidade que eu acho que contagiante, né? Que eu acho que também... De repente, esse negócio que eu estava falando da gente ficar burro, né? A gente vai ficando burro, né? Isso é claro para mim, ninguém pensa sozinho, isso aí eu fico repetindo o tempo inteiro, mas se as pessoas em volta começam a pensar mal, você pensa mal com elas, entendeu? Não tem como você pensar bem sozinho, entendeu? Pensamento é um negócio social, você pensa junto com os outros, né? Por mais que você esteja fazendo exceção ou não sei o quê, tem uma espécie de um terreno fértil para o pensamento, sabe? E tem um terreno infértil. E eu acho que o projeto da extrema-direita é um pouco infertilizar
o terreno, né? E o problema é que a gente cai muito rápido nesse negócio, né? Quer dizer, como é, isso é muito impressionante, né? Como é que o nível do discurso, até de resistência, foi se empobrecendo até o nível assim, mais panfletário, mais moralista e mais, enfim, primário, que você pode imaginar, como se só esse discurso pudesse fazer face ao discurso da extrema-direita, né? Mas, enfim. Então, como mantém um projeto literário, que é um projeto literário que pode ser, que é mais vulnerável, que é mais frágil, né? Que leva em conta a dúvida e tudo mais, é difícil, entendeu? Eu vinha me repetindo para mim, não, você vai conseguir, mas confesso que tá uma pesada. E aí você fica falando assim, qual o sentido disso, entendeu? Porque e aí o que eu acho assim, que não é nem só a coisa da extrema-direita, entendeu? Eu acho que tem um negócio que vem sendo criado e que eu acho que tem a ver talvez com a internet e que para mim é muito perturbador e eu vou, por exemplo, assim, aconteceu o negócio quando eu fui para a casa da Folha lá na Flip, que fui meio provocado várias vezes, acabei dizendo, que se for do leitor, porque me perguntaram várias vezes, você pensa no leitor quando você escreve, né? Finalmente eu falei que se for do leitor, e esse negócio causou uma espécie de uma comoção, como se eu fosse uma empresa que recebesse dinheiro público e tivesse contrariado o cliente, entendeu? O cliente não se contraria, entendeu? Como é que eu digo foda-se o leitor, entendeu? E aí você percebe que tem aí um nível de um nível também de incapacidade ou má vontade para refletir, não sei, como uma criança mimada que recebe, ou com esse negócio que é um cliente que está lidando com uma empresa que dá para ele tudo o que ele quer. Então tem uma relação que eu acho que tem a ver com a internet. Primeiro começou dando tudo de graça. Entendeu? Aí você ficou encantado com aquele negócio, porque é de graça, entendeu? Finalmente a democracia. Eu não preciso pagar mais nada, entendeu? Quer dizer, acabou o capitalismo. Quando os caras não estavam percebendo que alguém estava pagando por isso, que era quem produzia, que não era o cara que estava te dando de graça, né? Era quem, na verdade, sei lá, se for texto, quem escrevia o texto e tudo mais. Então, quer dizer, é estranho esse consumidor que cai tão fácil numa armadilha dessas, que é oferecer para você tudo de graça. Então, alguma coisa errada está acontecendo, porque alguém está sendo explorado aí para fazer esse seu desejo aí, para suprir essa sua demanda. E aí, depois, você começa a perceber que é um meio... No começo eu achei que era neutro, como telefone, não sei o quê, mas não é, porque é um meio que até fisicamente o negócio é um negócio de espelho. Então, na verdade, é um meio, para o bem ou para o mal, que você só se reproduz, né? É um meio de autorreprodução. Então você filtra as coisas das quais você já gosta. Quer dizer, tudo do que você não gosta, você elimina e ignora. Então, sei lá, eu não vou ler um negócio de extrema-direita. Por quê? Porque aquele negócio não faz parte do meu mundo, eu odeio aquele negócio. Mas tem uma coisa perversa nesse fato de eu não conseguir ser confrontado por aquele negócio de extrema-direita, que é como se eu fosse criando ali um casulo, uma bolha narcisista total, e que acaba sendo só a minha cara, entendeu? É só as coisas que têm a ver comigo, que têm, de alguma forma, que estão relacionadas com as coisas das quais eu gosto, né? Então isso aí parece que começou a criar uma sociedade que eu acho que é monstruosa, porque é uma sociedade que não tem real. E o real no sentido de não ter contradição, de não ter o outro, né? Então a gente fala do outro, diversidade, não sei o quê, mas o outro é aquele negócio que nos contradiz, entendeu? O outro não é o ursinho no qual você passa a mão e fala assim, outro, tudo aqui legal, vai brincar agora, sabe? Não é esse. O outro o outro te morde, entendeu? O outro te mata. O outro é outra coisa. Então, assim, esse negócio da ideia do confronto com uma contradição, que é uma contradição meio fundamental do humano, não sei o quê. Estou voltando agora esqueci a sua pergunta, mas eu acho que isso daí é o negócio literário, entendeu? Então, querendo ou não, eu posso parar de fazer isso agora, nesse momento, não conseguir, não ter forças para estar escrevendo um livro. Eu estava no meio de um romance, meio botei de lado, mas tem um pretexto desse curso aí na Alemanha que eu tenho que dar. Mas eu acho que, querendo ou não, no final das contas, eu não tenho como fazer uma literatura que seja uma literatura de conforto.
Não é meu negócio, entendeu? Então eu posso parar de fazer literatura, talvez eu nunca mais escreva, não sei, acho que não. Mas assim, não, eu acho que não, mas não, mas o que eu acho é que não tem como você não fazer um negócio que você acha que é a coisa verdadeira, né? Então, não tem como criar uma impostura em literatura. De fato, entendeu? Eu acho que até as coisas das quais eu não gosto em literatura, que eu acho que é tipo literatura porcaria, não sei o quê, eu acho que, de alguma forma, essa pessoa está fazendo a verdade que ela pode ali, entendeu? Porque eu acho que esse espaço aí literário não dá para você inventar um negócio no qual você não acredita de alguma forma, entendeu? Então, assim, sei lá, Paulo Coelho, ele acredita naquilo de algum jeito, entendeu? De algum jeito ele está fazendo a verdade dele, não tem impostura absoluta em literatura que não é que sobreviva, né? Porque eu não acho nem que Paulo Coelho seja uma coisa maravilhosa, mas é que consiga ficar de pé de alguma forma, que consiga ter existência no mundo, entendeu? Se for impostura, o negócio, acho que impostura... Estou me explicando mal, né? Porque eu acho que o Paulo Coelho é uma impostura. Mas eu acho que não é para ele, entendeu? Eu acho que na perspectiva dele, ele não está mentindo, entendeu? Para você fazer literatura, você tem que acreditar naquilo de alguma forma. Então, o que eu acho, para falar do que eu faço, eu acho que eu posso parar ou continuar fazendo, entendeu? Mas não dá para eu fazer um negócio no meio do caminho, não dá para fazer um negócio meio termo, não dá para eu atender uma demanda, entendeu? Então, por isso também eu acho que essa coisa da relação com o leitor, né, de uma compreensão da literatura com o leitor como se fosse um negócio de oferta e demanda, né, que você faz para suprir uma demanda do público, não sei o que, esse negócio é perverso também, porque isso aí supõe o fim da literatura, pelo menos a literatura como eu acredito, entendeu? Supõe o fim de você buscar, quer dizer, o que seria de Kafka ou Beckett ou quem seja antes de Kafka, porque quando Kafka começou, bom, barra pesada, né? Pois é, contaminação do ministro da Educação. Bom, quando Kafka escreveu, quer dizer, não tinha uma demanda por Kafka, né? Então nossa, até agora isentei o ministro, né? Sacanagem. Mas todo mundo estava depois de tanta cafta por aí. Mas, Bernardo, só uma coisa que eu tinha te perguntado, que tem a ver com isso que você falou, que teria uma nova virada, né? Virada. Né? Isso. O que eu acho da virada, talvez seja isso. Eu acho que eu voltei para antes, entende? Então eu acho que tem uma... eu acho que você vai e volta, mas você continua fazendo o que você falou, que desde o primeiro livro tem um negócio ali que se reproduz, né? Eu fico falando aqui da novidade, fazer um negócio de não se reproduzir, de se autorreproduzir e tudo mais, mas eu acho que no final das contas você faz o que você pode fazer, entendeu? O que você pode fazer tem um limite ali, dentro de tem uma certa fronteira ali, está circunscrito dentro de um certo lugar. E isso, claro, que tem a ver com sua experiência, tem a ver com as suas questões, eu não sei o quê. Então, eu meio que sinto que tem uma repetição nas coisas que eu faço. E, por exemplo, nesse último livro, que já faz uns anos, o Simpatia pelo Demônio, que não tem absolutamente nada a ver em aparência com o 9 Noites, eu acho que tem tudo a ver, entendeu? E, de alguma forma, esses dois livros, para mim, estão super ligados, o que é estranho, porque não estão... aparentemente, mas para mim então, entendeu? E o jeito como eu lidei com esses livros, como eu escrevi esses livros, são muito próximos. Enfim. Vou fazer em vários momentos do que você respondeu, respondendo a pergunta da Rita, me veio um livro em especial que me impressiona muito pela atualidade, por esse aspecto também que a literatura tem por buscar o desconhecido, frequentemente antecipar certas realidades, né? E o Reprodução, que é um livro de 2013, para mim é muito singular nesse sentido, né? Porque é um livro que realmente trabalha com esse discurso de ódio mentiroso, preconceituoso, um discurso que a gente hoje associa muito claramente a esse submundo da internet, né? De pessoas que ficam
vendo conteúdos repetitivos, né, numa bolha, e aí tem várias questões em relação a esse livro, que talvez tenha um pouco a ver com essa questão virada, não virada, que é a questão da linguagem, né, um livro, para mim, muito de exploração de linguagem, né, então não tanto o que acontece, talvez, mas é uma coisa do fraseado num sentido muito singular também, porque é você mergulhar nessa linguagem. Então, na verdade, a pergunta era um pouco, primeiro, como é que foi mergulhar nessa linguagem desse personagem? E uma outra pergunta que eu acho que é uma inquietação hoje em dia é o que fazer com esse ódio, né? Que eu acho que também não só a gente vive rodeado de ódio, mas a gente também, nesse sentido que você está falando do embrutecimento, a gente também odeia muito, né? E aí eu não sei o que a literatura poderia fazer com isso, né? O negócio da linguagem, do reprodução, eu acho que tem uma coisa, ele é como se fosse uma metáfora desse mundo todo, né? Quer dizer, primeiro a situação em si, né? O dispositivo ali, porque é um cara preso numa sala em que você só ouve ele dizendo, né? E ele escuta as coisas pela parede, né? E então é como se fosse esse leitor aí de internet, esse internauta, né? Que na verdade parece que está em contato, ele está num aeroporto, né, que na verdade que é o lugar de trânsito internacional e tudo mais, mas ele está fechado numa sala sem janelas da polícia. E então é um pouco esse lugar aí que parece que você está em contato com o mundo, que é uma janela, e na verdade não é janela nenhuma, é um espelho, né? E a linguagem também é uma linguagem que não tem o outro nunca, né? O outro, ele é suposto, né? Quer dizer, que nem esse negócio que você inventa, você imagina o outro, você projeta o outro, mas o outro de verdade nunca está lá. Então é um pouco isso, quer dizer, é um diálogo que na verdade não é diálogo nenhum, é um monólogo em permanência, mas numa forma de impostura de diálogo, né? Então parece que ele está falando com alguém, mas ele não está falando com ninguém, ele está falando consigo próprio, e é um discurso totalmente infértil, no sentido de não conseguir criar nada, né? Quer dizer, ele fica ali girando em falso, em torno da mesma coisa. Por outro lado, eu tive um prazer incrível em escrever esse negócio. Tem essa coisa dessa infantilidade da internet, né? De você lidar com essa tela como uma criança, né? Tem essa coisa narcisista que remete sempre a uma coisa meio regressiva de infância e tudo mais. E tem nessa coisa de infância essa ideia de falar palavrão na mesa, sabe? De tirar meleca do nariz, entendeu? De ser escatológico e tudo mais. E quando eu comecei a escrever, virou uma espécie de uma compulsão. Eu não conseguia parar de dizer o que aquele cara dizia, entendeu? De homofobia, de racismo, de misoginia, não sei o quê. Era um negócio compulsivo, eu enlouqueci. É como se eu tivesse incorporado o mal absoluto ali e falava com o maior prazer, como uma criança, dizendo coisas nas quais eu não acredito e que eu, em princípio, não penso, né? Mas como se eu pusesse esse outro dentro de mim, entendeu? Isso eu também acho que tem um negócio que é muito importante politicamente e que é cada vez mais difícil de você entender, é que se você não entender que o mal está em você, você falou esse negócio do discurso do ódio, se você não entender que o mal está em você, se você achar que o mal está sempre no outro, a gente está ferrado, entendeu? E aí começa um negócio que você acaba reproduzindo, na verdade, o que o outro faz contra você, né? Mas o mal está na gente também, quer dizer, a gente pode ser nazista, a gente não sabe, entendeu? Mas assim, que nem essas pessoas que votaram no Bolsonaro e que tem um monte de gente cujos pais morreram em campo, ou avós morreram em campo de concentração e não sei o quê, e no entanto não reconhecem nenhuma relação com um governo fascista numa outra situação, com uma outra roupa, com outro discurso, com outro inimigo, entendeu? É muito incrível esse negócio, né? Quer dizer, como é que você é incapaz de ser vacinado contra o mal? Não tem vacina contra o mal, não tem vacina possível, experiência possível que te impeça de continuar caindo na mesma armadilha, não sei o quê. Então isso é interessante, mas se você tem a consciência desse negócio, eu já acho que isso aí te dá uma outra dimensão, que o mal pode estar em você, que você numa situação nazista poderia agir como um nazista. Sim. Entendeu? Isso eu acho que é um negócio que eu falava da literatura, entendeu? A literatura pode dar esse negócio, entendeu? Que é
a ideia da contradição, de você ser uma contradição ambulante, do ser humano ser uma contradição ambulante. Não tem o conforto da identidade, porque a identidade é como se você tivesse um contorno bem feito e você tivesse totalmente livre, entendeu? Do outro, quer dizer, você é definido pelo outro, pelo que você não é, então você não é o mal, você é o bem, entendeu? E com isso você constitui uma identidade que te dá conforto e te faz seguir na vida achando que você... tudo bem, como se você não fosse um ser poroso, como se você não fosse um ser passível de contágio, entendeu? E eu acho que o interessante da literatura e o insuportável da literatura é te dar essa representação aí, que, na verdade, você não é essa pessoa que você acha que você é, entendeu? Você tem dentro de você um negócio que te contradiz, entendeu? E que pode... E por isso que empatia e identidade são convenções muito frágeis socialmente e politicamente, entendeu? Porque, na verdade, elas escondem uma dimensão que é uma dimensão muito mais potente do ser humano e muito mais perigosa, que, na verdade, você pode fazer coisas que fogem ao seu controle, entendeu? E que você que você é poroso, que você é um ser poroso. Tem um negócio, eu fiquei um pouco influenciado por um livro, o último livro do Foucault, que eu não entendo nada de religião, de história das religiões, de filosofia, nunca estudei filosofia nem nada, mas o último livro do Foucault, da história da sexualidade, tem um momento em que ele fala do Santo Agostinho, que é muito incrível, porque era um momento em que o cristianismo estava tentando se impor e que tinha um modelo monástico que era o da virgindade, que em relação ao sexo. Então, o sexo seria pecado, você não poderia transar e com isso você estava bem com Deus. E aí os caras começaram a perceber que tem uma contradição aqui, entendeu? Se a gente quer conquistar o mundo, dominar todo mundo, não vai dar para usar a virgindade como modelo de sexualidade, entendeu? Então o sexo vai ter que rolar. E a gente vai querer... E o negócio que a dominação da igreja precisava entrar na casa das pessoas. Ele precisava dominar as pessoas no confessionário, entendeu? Precisava que você se expusesse individualmente e intimamente à igreja e pusesse a sua vida pessoal, íntima, sexual, na mão da igreja, né? E aí tem um negócio que é genial do Santo Agostinho e que tem a ver com a experiência dele própria, que está lá nas Confissões, que ele resolve reinterpretar a queda, né, do paraíso, dizendo o seguinte: não, no paraíso... porque senão seria uma contradição. Se não tivesse sexo no paraíso, para que Deus criou o homem e a mulher? Então Deus é perverso, criou o homem e a mulher para sacanear? Não dá para ser. Então o que ele faz? Ele faz assim: bom, tinha sexo no paraíso, mas o sexo era dominado pela razão. Então você fazia sexo sem desejo, sem descontrole. Quando você precisava, se você precisava fazer sexo, não sei o quê, você fazia sexo, não sei o quê. Com isso você correspondia à vontade de Deus, que é a procriação, e você eliminava a contradição da queda do paraíso, porque os caras começaram a transar ali depois de descobrirem, enfim, pecaram transando, né? Então ele diz assim: não, sexo tinha no paraíso, e qual foi o pecado? O pecado não é o sexo, o pecado é a desobediência. E a desobediência, porque Deus falou assim: olha, não come esse negócio aqui, mas podia ser qualquer coisa, tipo, não pega esse microfone, não varre o chão, entendeu? Só que o homem foi lá e fez justamente o que Deus tinha dito para ele não fazer. Então, com isso, quer dizer, o pecado original é a desobediência. Então, qual é o castigo de Deus? Ele falou assim: eu vou botar a desobediência dentro do corpo do homem, eu vou criar o desejo. E com isso, quer dizer, a queda, na verdade, é a incorporação da contradição dentro do próprio corpo humano, entendeu? Quer dizer, o homem passa a ser uma contradição e um paradoxo ambulante. É linda essa imagem, entendeu? E, na verdade, ela vem de uma experiência própria do Santo Agostinho, que é o seguinte: quando ele era adolescente, eles moravam no que hoje é Argélia, não sei o quê, e ele foi à sauna com o pai. E na sauna, ele estava lá na sauna com o pai, o banho semanal, não sei o quê, ele ficou de pau duro. E, quer dizer, que você não sabe dizer se ele ficou de pau duro ou se o pai viu que ele estava com pelos pubianos, enfim.
E aí o pai ficou numa felicidade incrível, voltou para casa e disse para a mãe, que é a Santa Mônica, que é o demônio da vida de Santo Agostinho, falou assim, esse garoto, ponta firme, assim, é ótimo. E esse negócio, para o Santo Agostinho, foi uma das maiores humilhações da vida dele, porque ele percebeu que tinha no corpo dele, no ser dele, algo que era contraditório com a vontade, que fazia parte da vontade dele, mas que ao mesmo tempo era contraditório com essa vontade, e que ele não dominava. E aí tem isso, tanto na puberdade como na senilidade, na hora que ele fica impotente, entendeu? Na hora que ele tem o desejo continua lá, mas o corpo não corresponde a esse desejo. Então, isso para mim aí, essa coisa do Foucault, dessa ideia, e aí o cristianismo entra quer dizer, com essa mudança que ele faz da interpretação da queda, o cristianismo tem como criar uma jurisdição na vida íntima das pessoas e determinar qual sexo é bom e qual sexo é ruim. O sexo bom é sem desejo. Seja lá o que isso queira dizer, mas é um sexo controlado, é o sexo do matrimônio, enfim, é o sexo sob a jurisdição da igreja, né? E aí o que eu acho que isso daí dá para você extrapolar isso para várias coisas, para psicanálise, é que tem um buraco na coisa do humano que é muito interessante e que a literatura durante todo o século XX tentou dar conta desse negócio, entendeu? E de repente abriu mão e voltou para uma coisa que precedia isso, que é essa vontade de criar um negócio, uma representação apaziguadora, entendeu? Em vez de você tentar buscar o conhecimento de um negócio que talvez seja insuportável, mas que é um conhecimento de verdade, né? Quer dizer, que é uma busca de uma verdade, que é uma verdade que está para além do entendimento da gente, que não é um negócio que foi negociado socialmente, previamente, para que a gente pudesse só representar ou ilustrar com a literatura, né? E estou me repetindo, mas é porque esse negócio foi uma descoberta para mim, essa coisa do Foucault, pelo menos para dar uma racionalidade a coisas que eu já mais ou menos sentia e escrevia e que não estavam tão organizadas, né, mentalmente, enfim. Você quer falar? Não, aqui, já que a gente está falando de sexo, a gente não, Bernardo. Não, fiquei pensando um pouco no rato do Simpatia pelo Demônio, pedi para você falar um pouco dessa história de amor, e também a gente tinha falado enfim, a gente falou, é um livro de que tanto eu quanto a Paloma a gente gosta bastante, que é O Filho da Mãe, e também desse encontro amoroso que tem uma certa marginalidade, uma efemeridade, no Filho da Mãe. E um pouco também, acho que faz parte desse campo das incertezas aí que tem na sua literatura, e falar um pouco aí do amor e do sexo aí, nos seus livros. Do Simpatia pelo Demônio tinha a ver com essa coisa aí da contradição interna, né? Então, quer dizer, na verdade, esse personagem é um personagem que não sou eu, mas que tem tudo a ver comigo, porque tem a ver com a minha idade, tem a ver com as coisas que eu penso e tudo mais, mas é um personagem que para quem não leu o livro, não conhece o livro, é um personagem que trabalha com violência internacional no mundo, é um cara que trabalha para uma organização internacional que lida com a violência, e ele tem uma espécie de uma maestria, um domínio nas resoluções de guerra interreligiosa, interétnica, não sei o quê, mundialmente, e, no entanto, ele se vê confrontado com uma incapacidade total de lidar com a violência quando ela vai para o campo íntimo, né? Para o campo do sexo, para o campo do amor, não sei o quê. Então, esse personagem um pouco... eu acho que foi antes da coisa do Foucault, mas a coisa do Foucault veio meio corroborar isso aí, entendeu? Porque é como se fosse Santo Agostinho, entendeu? Ele vai pregar uma espécie de uma militância ali, uma ideologia cristã, né? Com grande domínio teórico e racional e tudo mais, e, no entanto, ele tem dentro dele um negócio que é insuportável, que é o desejo, né?
E no caso do rato aí, esse desejo está ligado com a violência, e está ligado com a violência e está ligado também com as projeções que ele faz com quem ele encontra. Então, quer dizer, ele vai encontrando alguns personagens, então, sobretudo um que se chama Chihuahua, não sei o quê, que se acaba associando a um perverso, mas, na verdade, tem muito mais a ver com esse rato, entendeu? Porque esses personagens que ele encontra podem não existir, entendeu? Podem ser todos projeções de uma fantasia desse cara e do jeito como ele lida com o mundo, enfim. Enfim, nesse caso, isso aí. No caso do Filho da Mãe, eu acho que é um livro que ele é resultado de um projeto, né, de um produtor de cinema brasileiro, o Rodrigo Teixeira, que mandou um monte de escritores para cidades do mundo que eles não conheciam para passar aí um mês e depois escrever um livro. E eu fui para São Petersburgo e o que aconteceu comigo lá é que eu fiquei extremamente vulnerável. E eu tive uma experiência de um mês, mas uma experiência um pouco delirante, meio alucinógena ali. Eu fui assaltado no terceiro dia, teve uma tentativa de assalto que para mim foi hiperviolenta, mas não tinha violência nenhuma, porque foi uma tentativa de assalto sem arma, em princípio. Mas teve um confronto ali, um negócio que me pôs num estado de pânico total. E eu tinha um mês pela frente, numa cidade desconhecida, cuja língua eu não falava. E então eu passei a ver aquela cidade do ponto de vista de uma pessoa que tivesse que se esconder o tempo inteiro. E do ponto de vista de uma pessoa que não pudesse ser vista na rua. Como se eu tivesse tão vulnerável que a minha visibilidade já significasse um risco grande demais, entendeu? E aí, com isso, eu comecei a imaginar esses personagens, entendeu? Então, são personagens que correm um risco absoluto, eles não podem aparecer nunca, são dois personagens que só podem andar à noite e se esgueirar à noite pelas sombras e não sei o quê. E aí que eles se encontram, e por isso que eles têm uma relação também, que é uma relação muito efêmera, né? Muito vulnerável também. Então, acho que o Filho da Mãe está muito baseado, curiosamente, numa experiência de pesquisa involuntária, né? Quer dizer, eu fui para lá e eu passei a ver essa cidade de uma forma totalmente subjetiva, mas muito delirante também. E, curiosamente, esse delírio, e isso eu acho que tem a ver com a literatura, quando eu falava que a literatura é um caminho para o conhecimento por vias tortas, por vias um pouco enviesadas e cheias de mediações, é que, na verdade, eu acho que eu cheguei, por esse meio aí de tentar me esgueirar, de tentar me esconder, eu acabei entendendo uma lógica de São Petersburgo, que talvez fosse evidente para um historiador ou para outra pessoa. Eu comecei a entender essa lógica pela experiência subjetiva, entendeu? Então, o delírio, de alguma forma, me fez entender um funcionamento daquela cidade que eu não acho que seja subjetivo, eu acho que é real. E que é uma cidade que foi uma cidade construída, planejada, e que foi planejada pelo czar e por um poder militar, e que é uma cidade organizada de um jeito estranhíssimo, que é o centro do poder está numa espécie de um círculo, assim como se fosse um sol, e tem grandes avenidas larguíssimas que saem desse sol e são como se fossem raios de sol. E que permitem, e tem o negócio do sol, né, uma visibilidade absoluta da cidade inteira, como se a cidade fosse um panóptico, né, quer dizer, um lugar em que tudo é visto sempre. E isso eu só entendi porque eu precisava me esconder e não conseguia me esconder em lugar nenhum. Porque eu sempre achava que eu estava sendo visto. Então tinha uma experiência ali subjetiva, mas que me fez entender esse funcionamento urbanístico da cidade. E, por outro lado, a organização cultural da cidade se passa nos escombros e nos subterrâneos, entendeu? Então, tudo que é legal que acontece na cidade, clube noturno, show, não sei o quê, se passa por trás das fachadas, escondido em algum lugar inacessível. E também tem o que acaba sendo uma espécie de cenário para a relação dos dois garotos, caminhos alternativos que você pode fazer para escapar essas grandes avenidas, e que são caminhos que ir de pátio interno em pátio interno por trás dos quarteirões, entendeu? Por trás dos prédios. Então tem uma cultura
do ocultamento. Tem uma cidade dessa visibilidade absoluta, das fachadas, tudo está... Esse negócio de São Petersburgo é interessante, porque as fachadas são todas impecáveis, todas pintadinhas, bonitinhas, e por dentro tudo é ruína. Se você ultrapassa aquelas fachadas, tudo está caindo aos pedaços por dentro. Então, é a cidade dessa visibilidade total e, ao mesmo tempo, uma cidade de uma cultura do ocultamento, uma cultura da noite, do escuro, enfim, do escondido. E é interessante esse negócio da visibilidade total, porque eu acho que tem eu não conheço história russa, mas tem um acontecimento que foi fundamental depois para a Revolução, que acho que é 1905, que tem uma manifestação perto da estação em São Petersburgo, e o czar manda o exército e as pessoas são assassinadas, né? E como se, como se a estação está na ponta de uma grande avenida dessas, e o quartel militar e o palácio imperial está na outra. Então você vê o que está acontecendo lá. Você pode mandar o exército. É como se você tivesse um controle absoluto da cidade. Isso é interessante, entendeu? Tem uma coisa que... Mas eu só entendi esse negócio de alguma maneira pela experiência do assalto e desse mês em estado de pânico, entendeu? Então eu acho que a literatura, querendo ou não, ela vai criando possibilidades ali que não são muito óbvias e que acabam te levando para lugares que são lugares da verdade, né? de conhecimento, de entendimento do mundo, mas que que pode passar pelo delírio, pelo desejo, por coisas que são um pouco incontroláveis e imprevisíveis, né? Pelo acaso. Então, esse livro tem muito isso para mim, entendeu? É um livro de uma experiência involuntária. A gente não tem... Como é que a gente está de... eu queria, de repente, fazer uma última pergunta, não sei se... fiquei pensando um pouco tinha perguntado de se prepara, se não prepara, né? Fiquei pensando se um livro prepara outro, assim, se você acha que, por exemplo, Simpatia pelo Demônio, se ele deixou algum resto, alguma coisa que você acha que você teria que buscar, se isso acontece com você, quando você termina um livro, se você fica achando que isso tem caminhos e que talvez você devesse ir atrás desses caminhos. Talvez, mas assim, não imediatamente, né? Porque acho que quando você acaba, você não quer mais fazer aquele negócio nunca mais na sua vida. Mas é estranho, porque agora, depois do Simpatia pelo Demônio, teve uma coisa do 9 Noites que tinha ficado e que reacendeu, entende? E eu mais ou menos fiz um rascunhão de um livro inteiro, de um romance que está lá rascunhado e que tem a ver com a relação do pai e do filho no 9 Noites. E esse negócio é retomado nesse romance. Então tem, mas são coisas que vão ficando meio, você vai deixando de lado, assim. Eu acho que elas voltam, mas não voltam imediatamente, né? Não voltam. Um livro não deixa rastros imediatamente para o próximo, entendeu? Talvez se deixe coisas lá atrás. E tem uma coisa interessantíssima, o negócio do Chihuahua, se eu não me engano, no Simpatia pelo Demônio, é exatamente o mesmo personagem do primeiro conto do Aberração, e que é um cara perverso também, e que manipula da mesma maneira, exatamente da mesma maneira. E é o primeiro conto que aparece no Aberração, que é meu primeiro livro. Então é um negócio que eu acho que tem coisas que são talvez muito viscerais na sua literatura, que necessariamente vão reaparecer, porque eles fazem parte dessas suas preocupações, né, dessas suas vivências, ou desse inconsciente aí, não sei. Juntar só essa pergunta do público, posso com isso encerrar? Você quer? Tem uma pergunta do público, eu vou juntar um pouco com uma pergunta minha, que enfim, não se identificou aqui, mas como surgiu o escritor Bernardo e tempos depois o que mudou na sua relação com a escrita, e aí se você pudesse falar um pouquinho dessa figura do escritor na sua obra também, né? Porque muitos dos livros do Bernardo, o personagem principal é um escritor. Então também, quer dizer, o escritor ali em cena, são alguns, vai?
Ou pelo menos existe, pode não ser o protagonista, mas existe um... É porque eu tenho uma certa birra com essa coisa da autorrepresentação dos... Embora esteja, por isso que eu não me dou conta, talvez esteja presente em todos os livros, mas eu tenho um certo incômodo com a facilidade de um escritor em crise, sabe? Dessa coisa da autorrepresentação. Ao mesmo tempo, você está dizendo, deve ser, sei lá, eu esqueci, mas deve ser. Não, tudo bem. Eu sei que O Sol se Põe em São Paulo é um escritor, entendeu? Mas aí é porque eu queria... a figura que estava na origem do livro é o Tanizaki. Então é um escritor sobre o qual eu queria falar, de alguma forma, também por vias indiretas. Então ali eu acho que eu vejo isso. Mas, por exemplo, no Filho da Mãe, eu queria que fossem personagens totalmente incultos, entendeu? Que fosse gente que não tem nada a ver com nenhuma bagagem cultural, ou intelectual, literária. São personagens muito comuns e muito pouco trabalhar, enfim, com muito pouca leitura, né? Ou nenhuma. E no Simpatia pelo Demônio, quer dizer, não é um escritor, né? Mas é uma espécie de um embate entre intelectuais, entendeu? E tem um negócio que isso me interessa também, que é a coisa da neurologia, sabe? Da coisa do... e também desse cara que, diante desse conflito interno dele, dessa coisa dele saber que ele é o que ele não é, entendeu? Ou o que ele não gostaria de ser, ou que ele trabalha, que a identidade pública dele, a persona pública dele, é justamente o contrário do que ele é de verdade, entendeu? Esse conflito aí, para ele tentar entender isso, ele recorre a tudo que ele já leu na vida, né? Então é um cara que tem um monte de citações no livro de Proust, Bataille, não sei o quê, que vão no sentido de tentar entender essa ideia desse ser aí que é um paradoxo ambulante. Então, agora, quanto ao escritor, eu não sei. No meu caso, o que aconteceu foi por acaso também. Na verdade, quando eu era criança, adolescente, eu queria ser cineasta. Lutei muito para ser cineasta, deu muito errado. E foi dando errado, assim, eu fui quebrando a cara por etapas, entendeu? Então, fui tentando de um jeito, tentando de outro, não sei o quê, e foi dando errado. E aí acabou sobrando isso. Então e que eu acho que é também um negócio incrível, porque talvez eu devesse ser isso, né? Embora tenha uma passagem terrível, que é nesse processo aí, em me tornando escritor, eu escrevi um livro com 20 e poucos anos, escrevi que seria um romance. E aí tinha um cara que eu admirava muito, um escritor que eu admirava muito, e eu perguntei para ele, vem cá, meio sem graça, você toparia ler esse negócio para mim? E aí ele topou, e aí um dia ele me ligou e falou, olha, já estou pronto, você pode vir aqui em casa e que eu tenho coisas para te dizer sobre o seu livro, não sei o quê. Eu fui na casa dele, a gente sentou um na frente do outro na mesa, ele disse o seguinte, olha, o livro é péssimo. E não é só péssimo, não, você não leva o menor jeito pro negócio. Então é o seguinte, não é que é esse livro, você tem que desistir total, entendeu? Você não foi feito para esse negócio. E aí eu saí de lá terrorizado, não sei o quê. Fiquei na maior depressão, passaram-se alguns anos e tudo mais. Aí finalmente eu escrevi o primeiro, o Aberração. E aí não sei se por masoquismo, o que foi, ou por teste, eu liguei para ele de novo e falei, vem cá, você topa ler? Eu tenho um novo livro, você topa ler o novo livro? Ele falou, topo. E aí, mas você sabe como vai ser, né? Aí eu falei, não, legal. E aí a situação foi a mesma, na mesma mesa, sentado um de frente para o outro, no mesmo lugar, ele disse, olha, o livro é péssimo. E aí eu já estava vacinado, eu acho que talvez eu tenha feito para isso, né? Eu falei, é péssimo, mas é ridículo? Ele falou, não, ridículo não é, então para mim está ótimo. Ele foi embora. E aí eu publiquei. Então, não sei, quer dizer, esse negócio do escritor, não escritor, entendeu? Não sei, talvez eu não tivesse talento nenhum, mas sei lá, vai que foi por voluntarismo, não sei, entendeu? E sei lá. Bom, então, para a gente não cair
não cometer a indelicadeza de perguntar quem foi que fez esse julgamento. Eu sei. Então, acho que a gente tem que encerrar pelo horário. Queria, em meu nome e no da Paloma, agradecer muito a presença do Bernardo e do público. E é isso. Chamar para... Não sei se já tem data o próximo escritor. Então tá bom. Então, depois nas redes sociais, que trazem também coisas boas de vez em quando. Obrigada. Boa noite.